E aí, gente, começando mais um Carreira em Foco. E hoje eu tô super satisfeito, Duda, porque nessa temporada do Carreira em Foco eu tô tendo uma oportunidade muito gostosa de trazer conterrâneos meus, trazer pessoas de Bambuí que se destacaram na vida profissional e que hoje podem ser um exemplo para tantas pessoas. E a nossa convidada de hoje é isso. Sim, é um prazer ter você com a gente no programa, Marilda. E eu queria te pedir para contar um pouquinho de como que foi sua carreira, com o que você trabalha hoje em dia, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Bom, queria dizer que para mim é uma alegria estar aqui com o Luiz, que é meu conterrâneo, e com a Duda, e estar aqui na Milton Campos, que foi minha casa durante tantos anos. Para mim é uma alegria estar aqui nesse projeto e falar um pouco da minha história, da minha carreira. É sempre uma nostalgia, né? E eu sempre falo com meus sócios que quando eu penso no passado, a primeira coisa que me vem à mente é assim, gente do céu, assim, a vida empurra mais a gente do que a gente mesmo. Mas eu sou advogada e sou professora de Direito Administrativo e de Direito Eleitoral. Eu estudei na faculdade, por incrível que pareça, Direito Consumidor. E eu fiz Direito Civil na prova da OAB. Mas depois, no curso da faculdade, no escritório onde eu trabalhava trabalhava com Direito Administrativo e acabei me enveredando por essa área, onde eu fiz mestrado e doutorado. Então, hoje eu tenho um escritório em Brasília, um escritório aqui em Belo Horizonte, que trabalham com Direito Administrativo. Mas também trabalhei durante um tempo, eu saí daqui de Belo Horizonte para Brasília para trabalhar no TSE há quase 20 anos, e por conta disso acabei também me tornando professora de Direito Eleitoral e trabalhando com Direito Eleitoral, que é uma área importante também lá do escritório, onde eu trabalho e desenvolvo pesquisas, projetos e tal. Marilda, hoje a gente sabe a grandiosidade que tornou o seu nome na referência de direito administrativo eleitoral. Maria. Não vamos fazer falsa modéstia. Mas, assim, vamos falar um pouquinho do início? Porque o que a gente está tentando trazer aqui no Carreira em Foco, sabe, Marilda, é um pouquinho das turbulências, das dificuldades. Porque profissionais de referência nós temos diversos. Mas como que foi essa trajetória? Como que foi essa linha do tempo? Vamos começar por Bambuí? Vamos. Bambuí é uma cidade super pequenininha no interior de Minas, que nós nascemos lá, fomos criados lá. Como que foi para você essa saída de Bambuí para vir para a cidade grande? Acho que primeiro para fazer ensino médio e depois faculdade, né? Um sofrimento terrível, meu filho. Nossa Senhora, eu chorava todo dia. Eu saí de Bambuí para fazer o primeiro ano de segundo grau na época. Acho que não tem nem esse nome mais, né? Eu me sinto uma velha. E quando eu mudei para cá, meus pais não podiam se mudar, né? Eu morava no apartamento como prima, depois com meus irmãos, mas eu estudava na escola pública, eu estudei no estadual lá de Bambuí e vim para Belo Horizonte para estudar no colégio particular, na época no Marista. E foi uma mudança brusca e uma diferença abissal. Lá em Bambuí, as pessoas são muito diversas e a gente trata isso com naturalidade. No colégio, era totalmente diferente, porque já era segmentado para um grupo específico de pessoas que se conheciam desde sempre. E jovem é terrível, né? As pessoas não se aceitam. Até se inserir num grupo é terrível. Você acaba conhecendo pessoal do interior também. E eu sofri muito com isso. Com essa dificuldade de me inserir. Sofri muito com a distância dos meus pais. Eu me lembro de uma vez a professora fazer um ditado, uma redação, alguma coisa sobre os pais. E cada um tinha que ler a sua. A hora que eu fui ler o negócio do meu pai, comecei a chorar no meio da sala. Imagina, com 15 anos, chorando na sala. Se adaptando para os colegas, ninguém conhecia. Não, aí, minha filha, eu sofria bullying mesmo. Teve um trabalho de inglês no final de um ano. Eu era personagem de 4 trabalhos dos meus colegas. Em um deles, eu era uma boneca de pano que chegava no final do trabalho e eles me jogavam de cima de um prédio. Então, veja, eu sofri mesmo no colégio. E a coordenadora me chamava minha mãe sempre para dizer que não sei se Marilda vai aguentar. E eu não sei como. Acho que foi, na verdade, eu sei. Esse foi o estudo, sabe, que me salvou. Eu estudava chorando. Abria o livro, lia. Acho que pouca gente sabe disso. E sofria, escrevia carta para minha mãe. E os meus pais, assim, vinham toda semana. Coitado do meu pai e da minha mãe. Eles investiram muita energia. Além do financeiro, a própria energia, né, Marilda? Nossa, demais. Mas é um investimento mesmo, pessoal. Acho que eu falo isso muito com os meus alunos. Quando a gente sabe o que a gente quer da vida, isso é móvel, porque muda, né? Cada dia você quer uma coisa. Mas quando você sabe o que você quer,
de uma certa forma, você consegue identificar o caminho que você tem que percorrer. Então, se eu quero sair daqui para Savassi, eu sei que eu tenho que pegar a rua X. Mas se eu estiver indo lá para Anchieta, é outra rua. Então, se eu não souber o destino, como é que eu vou encontrar o caminho, né? Mas aí que tá. Desde o segundo grau ou desde o ensino médio, você já sabia o caminho que você queria trilhar? O direito já era o foco, já era o almejado, o curso dos sonhos? Não, não era. Eu queria ser física. Minha mãe é que me mudou de cabeça. Mas eu sempre soube de uma coisa. Eu sabia que eu queria fazer o melhor que eu pudesse fazer. Eu sabia que eu não ia conseguir sempre. E que a gente perde na vida. E reconhecer que a gente perde, que a gente erra, é muito importante. Mas toda vez que eu perdi, toda vez que eu errei, eu tinha certeza que eu tinha feito o melhor que eu podia. E sempre foi assim. Desde a dona Ivani, que era minha professora de ciências, que era o cão, e que eu vomitava na véspera de prova, de medo da prova. Foi a minha diretora durante anos. Pois ela, e era rigorosíssima. Diretora, professora, sempre rigorosa. Eu tinha lá o livro, achava que não era suficiente, pegava a Barça, não tinha internet, tinha nada, né? Então, meu foco não, acho que o destino que eu sabia que eu queria atingir era fazer o melhor que eu pudesse. Então, eu queria ser o melhor que eu pudesse ser, independentemente do que fosse. Eu podia ser o que fosse, qual profissão que eu tivesse. E o direito surgiu no meio desse caminho. E Marilda, com tanto foco, dedicação e também o apoio da sua família, né, que você comentou, quando que foi que as coisas começaram a ficar mais tranquilas, mais fáceis para você na sua carreira? Nunca. Isso não existe. Não é até hoje, né? A vida não é fácil, assim, a gente olha de fora e parece que as turbulências passam, mas não passam. Cada um tem os seus problemas na vida e os seus privilégios. A gente tem que saber reconhecer os privilégios que a gente tem e as dificuldades que a gente tem e parar um pouco também de comparar, sabe? Talvez o tempo e algumas conquistas tornem mais fácil o caminho. Mais fácil, sem dificuldade. Nunca vai ser. Não vai ser nunca. Eu acho que talvez, assim, eu senti que agora talvez eu tenha entrado no caminho que vai ser o meu caminho, ou por um longo tempo ou para sempre, porque também para sempre é muito tempo, né? Depois que eu saí do TSE. Quando eu saí do TSE e abri o meu próprio escritório em Brasília e comecei a trabalhar com direito administrativo e com direito eleitoral, e eu comecei a conseguir ter clientes dessa área, porque é igual abrir um restaurante. Você fala assim, tá, abri, agora quem vai entrar aqui, meu senhor, né? De onde vão sair esses clientes? E com estratégias, com tempo, com trabalho, com reconhecimento, isso vai acontecendo. Quando eu percebi, bom, as pessoas estão me procurando para direito administrativo e direito eleitoral, eu entendi que esse podia ser meu caminho de longo prazo e falei, então aqui eu posso investir, agora eu tenho alguma tranquilidade para focar em algo mais concreto. Engraçado, Maíra, o que você está falando é muito importante, porque até antigamente é assim, não, vou me formar em direito, vou estudar, vou abrir meu escritório, é isso. Mas essa parte dos clientes, de trazer todo um público para adotar e para vestir a camisa, né? Comprar o seu serviço. Uhum. Hoje em dia a gente está falando muito do networking, dos contatos. Essa palavra ficou muito famosa hoje em dia. Mas a dificuldade que é isso na carreira de um advogado que abre o seu escritório. Sim, é difícil para advogado, é difícil para médico, é difícil para qualquer um. Qualquer profissão. Até medicina, que tinha ainda há pouco tempo essa perspectiva de eu sou médico, agora me contratem, acabou. Existe uma disputa no mercado, tem mais gente querendo ser contratado do que demanda, então você tem que encontrar um caminho para ser visto, né? E se destacar naquela área. Sim, sem dúvida. Acho que o primeiro ponto é saber que tem espaços diferentes para pessoas diferentes. Nem todo mundo vai ser sócio, nem todo mundo vai ser chefe, nem todo mundo vai ser dono. E às vezes você vai formar em direito e não será um advogado contencioso e não tem problema. A gente tem que se encontrar em alguma coisa que faça sentido, que faça a gente feliz e que dê dinheiro, porque isso é uma profissão, é um trabalho e a gente tem que viver disso, né? Mas ninguém entra na padaria para poder comprar papel. Você tem que saber o que você está vendendo. Então, se a pessoa precisa de um advogado de família, ela vai procurar alguém que entenda de direito de família. Se ela precisa de alguém generalista, ela vai no escritório generalista. Ah, Marilda, eu estou começando, eu não tenho como nichar. Saiba o que você quer apresentar para a sociedade. Se eu quero sair para almoçar, eu vou procurar um restaurante, eu não vou entrar num açougue. Então, você tem que saber o que você está vendendo. Esse é o primeiro ponto. Eu ia te perguntar isso também, sobre essa advocacia generalizada. Hoje, você acredita que uma das formas de se obter um sucesso é nichar, é focar em uma só área de atuação?
Não, acho que não necessariamente, sabe? Porque o mercado é muito diverso. E quando a gente está começando, é muito difícil, porque a gente é jovem. Ninguém vai olhar para alguém jovem e falar assim, claro, vou te entregar o LGPD da minha empresa. Isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem que saber o espaço que a gente ocupa na sociedade. E meu pai sempre disse isso, assim, humildade nunca sobra. E a gente tem que saber qual é o tamanho que a gente tem. Se eu tô começando, é o que aparece para mim que eu vou fazer. E às vezes as coisas aparecem sem a gente procurar. Se isso aconteceu, aceite, receba e se adapte àquela circunstância para construir o que você quer para o futuro. Porque também se acomodar não vai para frente, né? Mas se você tem a certeza absoluta, tem gente que é assim, né? Porque as pessoas também são diferentes. Eu tenho certeza que eu quero mexer com direito digital, ou eu amo direito eleitoral, meu pai foi político, eu me encontrei nisso na minha vida. Aí sim, invista nisso, estude isso, se insira nesse mercado. As primeiras pessoas que têm que te reconhecer como um administrativista, um eleitoralista ou um advogado trabalhista são as pessoas do meio, são seus colegas do meio. Se eles não te reconhecem como eleitoralista, você não vai ser eleitoralista, muito provavelmente, né? Você tem que encontrar esse grupo que te recebe, que te aceite, que te reconheça, se insira e vai acontecer. E essa inserção, Marilda, hoje em dia a gente está numa cultura muito também do imediatismo. Eu acabei de formar na faculdade, eu vou ter sucesso, eu vou abrir meu próprio escritório, eu vou ganhar dinheiro. As pessoas não querem mais as dificuldades, os percalços. E o começar de baixo assusta muito as pessoas, mas é a linha mais natural. É a vida, né? Eu não sei de onde que as pessoas tiraram que elas vão começar como vice-presidente, assim, tá parecendo aquele filme, né? Que o sujeito é demitido, é vice-presidente só para anunciar a falência da empresa e dali para frente ele não aceita outra posição. Não existe isso, assim. Quando eu abri o escritório em Brasília, imagina, eu já estava concluindo, eu não sei nem se eu tinha concluído o doutorado, eu acho que eu tinha concluído o doutorado, eu já tinha sido professora do Milton Campos anos, eu já tinha sido professora da Fundação João Pinheiro. Quando a gente alugou a sala, eu não tinha dinheiro para reformar a sala. Meu pai teve que me emprestar o dinheiro de reformar a sala. Meu primeiro cliente, eu cobrei R$5.000 para poder fazer um habeas corpus, e assim, ele dividiu em 10 vezes. A vida é assim. Ninguém começa de cima. E tem outra coisa, as pessoas mentem. Ninguém quer falar assim, não, lá no escritório eu tô dividindo em 12 vezes porque a situação tá difícil esse mês, não teve cliente. As pessoas não vão te falar isso, elas vão só recortar o sucesso. E atualmente, esse recorte do sucesso é ainda mais fácil de se fazer porque a nova forma de se comunicar, seja no WhatsApp, nas redes sociais, permite isso, né? É uma edição da vida boa, é a edição do sucesso. E a gente não pode acreditar muito nisso, não. De fato, é uma construção. Se alguém deu essa sorte, parabéns, isso acontece na vida. Pode ser o seu caso, que bom que foi, mas não é o natural. O natural é começar de baixo, é construir, é um degrau de cada vez. E isso demanda tempo. Como diz um amigo meu, tem que fazer aniversário, não tem jeito. E essa questão que a senhora atua também como professora, o que te levou para essa área mais acadêmica? O que te fez tomar gosto por isso? Ai, meu Deus, nem eu sei, sabe? Eu acho que eu queria me profissionalizar, eu queria me aprofundar. Eu sempre gostei de estudar. Eu não vejo estudar como estudo. Eu vejo como aprender coisas novas, sabe? Às vezes, quando eu estou começando a estudar algo, agora eu estou me dedicando mais para entender as novas tecnologias, o impacto da inteligência artificial na democracia e no processo eleitoral. Às vezes eu tenho até uma taquicardia, me dá uma ansiedade, falar, meu Deus do céu, não vou conseguir aprender isso tudo aqui. E eu sempre gostei disso, de aprender coisas novas. E fazer mestrado e doutorado, para mim, era um caminho natural para poder aprender coisas novas. Na época, eu não tinha nem essa maturidade de entender que esse ambiente era um ambiente de pesquisa, que precisa de metodologia, que a gente enviesa, porque normalmente a gente quer atingir o resultado que a gente acha que vai ser, e que a academia ensina a gente, não, opa, tem um jeito de estudar isso aqui para você não enviesar. E quando você entra nesse mundo acadêmico, é natural que você acabe sendo convidado para dar aula. E quando eu comecei a dar aula lá em Itabira, pegava uma van, voltava assim, 1h da manhã, uma peleja, deixava o carro no Minas Shopping para poder dar aula 7 horas da manhã na Milton Campos no dia seguinte, na peleja. Eu percebi que, assim, eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava de influenciar, tentar influenciar a forma das pessoas a verem a vida. Não dentro do meu viés, mas de ensinar elas como encontrar um caminho para aprender as coisas. Eu percebi que e eu tinha um talento, né? Acho que não é prepotência nenhuma dizer isso. Eu achei que eu dava para ensinar as pessoas
a aprender, e aí nunca mais parei. E acho que deu certo. De fato, todo mundo fala, todo professor tem que ter um dom para ensinar, né? É uma disposição do próprio tempo em benefício de um terceiro. E é algo muito bonito. Mas, Marilda, a gente falando um pouco mais sobre a escolha que a gente acabou saindo disso. Uma pessoa que queria ser física, hoje é uma advogada. O direito surgiu por uma influência da sua mãe, como você nos contou, mas no início da faculdade, por exemplo, você já teve certeza que era aquilo ou a insegurança reinou durante um tempo? Eu não tinha certeza porque eu não sabia o que advogado fazia. Se eu tivesse entendido no primeiro dia que assim, advogado é alguém que resolve o problema dos outros a partir de um conhecimento específico que está escrito em uma lei que é inventada pela sociedade para resolver os problemas, para não se matar no meio da rua. Talvez no primeiro dia da faculdade eu teria pensado assim, opa, gostei desse negócio. Mas não. Eu entrei na faculdade assim, tá, vou aprender umas coisas aqui. Mas eu não tinha noção do que aquilo significava, sabe? Eu só fui começar a entender, e mesmo assim com um recorte muito específico, que é opa, isso aqui serve para resolver litígio dentro de uma pasta que na época era processo físico, que um juiz decide. Então, se eu tenho mais conhecimento que o outro, eu vou colocar os melhores argumentos e vou ganhar. Foi o tempo que foi me dando essa visão. E eu tive isso do meio da faculdade para frente. No início da faculdade, eu nem sequer entendia que, quando o professor falava das leis, aquilo estava escrito em uma lei, que tinha um código civil. Eu não entendia aquilo. Eu fui sendo contextualizada. E aí, com o tempo, eu comecei a gostar de entender que a sociedade tinha inventado uma forma de viver, que essa forma de viver tinha sido inserida dentro de códigos, dentro de leis, que tinha um processo para provar aquilo, que a gente estabelecia consensos e que aquela forma de adquirir conhecimento especializava pessoas para tentar mediar esses conflitos, que eu podia ser uma dessas pessoas que representava interesses de outras, que não tinha condição de ler aquilo tudo como eu li, para entender e defender o seu próprio direito. Mas, de vez em quando, eu tenho momentos de inconformismo. Ai, meu Deus, por que eu não fiz uma medicina, sabe? Que eu posso trabalhar em outro país, que eu posso salvar uma vida. Mas eu gosto do direito. Eu acho muito válido a gente ver a incerteza, né, Duda? Sim. Porque quando a gente chega na faculdade, parece que todo mundo tem certeza do que quer. Ali a gente já está falando com um juiz, com um futuro desembargador, com o tabelião de um cartório. Todo mundo tem certeza do que quer. Mas é bom a gente ver que também tem os incertos. Claro. E que depois vão se destacando com a medida do tempo, vão especializando, vão ressignificando o curso dentro da sua própria trajetória. Mas, Marilda, outro momento muito marcante da sua vida foi ano passado na formação da Alícia Tríplice pelo Supremo, onde você foi a advogada mais bem votada entre as 3 que foi indicada para ministra do TSE. Como que foi isso para você, Marilda? Como que foi esse momento? Foi uma coroação da sua carreira, digamos assim? Pois é, assim, acho que ser escolhida pelos ministros do Supremo é uma honra enorme e certamente uma das maiores honras que eu tive na minha carreira. E por 11 votos, unanimidade. Pois é. Isso já ano passado, eu tive nessa lista por 11 votos. Eu já tive na lista outras vezes, sabe? Já tem alguns anos que a lista do TSE se forma, tinha uma tradição de sequência de uma ordem, essa tradição foi alterada, e acho que nas primeiras vezes, e ano passado, eu fiquei assim, muito assustada, né? Porque a gente sempre se pergunta, meu Deus do céu, como é que eu cheguei aqui? Tem sempre aquela coisa da impostora, e de outro lado, muito feliz. Porque é um reconhecimento muito importante, como eu disse, o reconhecimento dos pares talvez seja o reconhecimento mais importante que a gente tem, porque são aquelas pessoas que estão inseridas no contexto da dificuldade, elas sabem que nem todo mundo tem certeza, elas sabem, não veem só as pingas que a gente toma, mas veem também os tombos. Exatamente. Então, fiquei muito feliz e fico sempre honrada pelo reconhecimento. Fico honrada pelo reconhecimento do Supremo, mas fico honrada também pelo reconhecimento de vocês, de me chamarem aqui, pelo reconhecimento dos alunos que me chamam para orientar os seus trabalhos de mestrado e de doutorado. O reconhecimento é sempre uma reafirmação de que o que a gente está fazendo está dando certo, né? Estamos trilhando o caminho correto. E ter luz é importante, porque quando a gente está, seja onde a gente estiver, a gente nunca sabe. Alguém tem que dizer, de alguma maneira, que a gente está no caminho certo, né? Eu imagino e espero que sim, mas
ter alguma confirmação disso é sempre importante, é uma alegria. Com certeza. E aqui no programa, nosso foco é justamente mostrar, né, para quem está escolhendo uma carreira ainda, está nesse início, nessa incerteza toda, exemplos, né, para eles se inspirarem e etc. Então, acredito que a senhora é uma ótima pessoa para estar aqui com a gente hoje, mostrando isso. Como que toda essa incerteza no início se formou em uma confiança, em um reconhecimento tão grande na sua carreira. E hoje o reconhecimento da sociedade como um todo. Mas, Marília, outro assunto que eu queria abordar com você é as barreiras. Voltando um pouquinho, são as barreiras. Para que a gente falasse um pouquinho se você se sentiu limitada com a questão familiar. Por exemplo, eu tenho essa dificuldade. Às vezes eu falo, eu quero fazer tal coisa, mas isso vai me impedir de passar mais tempo com a minha família, de estar ao lado dos meus. Ao longo de toda a sua fala, a gente foi vendo o tanto que a sua família tem uma importância muito grande na sua vida. Mas em algum momento, eles foram quase que uma âncora te trazendo para baixo. Não pro lado ruim, mas assim, tentando impedir que você voasse. Não, assim, expressamente, eles, pelo contrário, assim, nos momentos mais difíceis, tanto profissionais como pessoais, meus pais sempre disseram, faça o que você acha que vai ser melhor para você. O que nós podemos fazer é te transmitir a nossa experiência, que a gente sabe do mundo, e que é limitado para a realidade deles. Mas eles nunca me impuseram nada. Também acho que eu fui muito ajuizada sempre, sabe? Mas é claro que o tempo, a nossa vida é limitada. E eu fiquei muito doente durante um tempo e isso me expôs ainda mais a fragilidade da vida e a limitação do nosso tempo. E como o tempo é limitado, a gente quer aplicar o tempo naquilo que a gente acha que é importante. E para mim é muito importante o tempo com a minha família. Então, toda vez que eu tomo uma decisão de fazer algo, eu necessariamente estou limitando o tempo que eu tenho com os meus. E nesse sentido, isso é uma limitação. Talvez por isso eu tenha tomado a decisão de não ter filhos. Eu não tenho filhos, provavelmente não os terei, embora tenha sido casada uma e agora a segunda vez. Este tempo que a mulher normalmente dedica aos filhos, eu não tenho que dedicar. E isso é uma limitação que a sociedade precisa reconhecer e adaptar, porque não dá para a gente imaginar que, do jeito que a sociedade impõe obrigações para a mulher, que ela tem as mesmas condições de desempenhar uma tarefa, de disputar no mercado de trabalho como um homem que não tem as mesmas obrigações. Então, olhando dessa perspectiva, que é como eu vou empregar meu tempo, eu queria empregar 80% com a minha família e 20% com o trabalho, e para eu conseguir chegar onde eu queria chegar, eu tinha que limitar esses 80% que eu tinha que gastar, necessariamente, é claro, isso acaba dando aquela pontinha de dor e colocando alguma limitação. Agora, nós temos um caminho que a gente faz durante todas as nossas entrevistas, que quando a gente vai chegando no finalzinho, a gente faz um ping-pong, um bate-bola rápido. Então, a gente fala uma palavra e a gente quer que você diga a primeira coisa que vem na sua cabeça. Duda, começa pra gente. Marília, para você, conhecimento é? Crescimento. Família é? Base. Carreira para você é? Importante, mas não tudo. E o direito para você é? Liberdade. E para finalizar, Deus para você é? Ai, que pergunta difícil. Inspiração. Então esse foi o nosso Carreira em Foco de hoje. Marília, que prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter dividido tantas experiências e tantas coisas gostosas para os meninos, para o pessoal que nos assiste. Muito obrigado. Sim, muito obrigada. Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que estão nos assistindo e que vão tomar você como um modelo para seguir nessa carreira do direito. Imagina, eu quem agradeço, acho que para quem está começando, é importante nunca esquecer que toda vitória é provisória, mas toda derrota também. Então, a gente tem que saber que é sempre em frente. Muito obrigado, gente. Obrigado por nos assistirem. Esse foi o Carreira em Foco de hoje. Esperamos que vocês estejam aqui com a gente nos próximos episódios. Um abraço e até o próximo. Até a próxima vez.